What the Health. Aqui você fica por dentro dos assuntos mais quentes no universo do bem-estar, saúde e fitness. Junte-se a mim, Carol Corona, e a um super time de convidados que debatem comigo as tendências que estão transformando a maneira como cuidamos de nós mesmos. Oi pessoal, Carol Corona aqui. Hoje nós vamos falar de um tema que vem gerando muita curiosidade, né, e ganhando adeptos no mundo todo. A famosa e temida banheira gelada. Eu tenho 2 convidados aqui hoje que têm muito a falar sobre o assunto. Mas antes de falar disso, eu queria contar um pouco, né? Quando a primeira vez que eu escutei sobre a banheira gelada, né, foi no documentário do Goop Lab, não sei quem aí já assistiu esse documentário, mas tem um episódio com o Wim Hof, né, que ele fala sobre a respiração e sobre o mergulho na banheira gelada. É um episódio incrível, né? Quem quiser assistir, vale super a pena. Né? E aí, então, naquela época, uns anos atrás, quando eu vi, falei, nossa, que interessante. Mas, enfim, não fiz nada a respeito. Anos depois, estava eu na casa de uma das convidadas aqui, mergulhando na banheira gelada e fazendo a respiração, né? E eu queria apresentar ela e pedir para ela contar um pouquinho, né, sobre essa experiência, né, sobre como que ela começou a se relacionar com a banheira gelada, né, o porquê que ela trouxe isso para o Brasil e tem atendido muitas pessoas. Tudo bem? É um prazer ter você aqui. Obrigada, é um prazer estar aqui também. Estou muito feliz de estar aqui no seu podcast. Que bom. Falando sobre gelo, que é um assunto que eu amo, mas também sinto um certo desconforto. Falar que eu só amo não é verdade, né? Bom, então, eu comecei porque eu sempre fiz, já há uns mais de 7 anos, assim, técnicas de respiração e de meditação. E o meu marido, ele tinha uma certa resistência com relação a meditar e a fazer respiração, e eu sempre quis que ele experimentasse. Até que um dia fiquei sabendo de um cara meio doidão chamado Wim Hof, que antes de entrar numa banheira de gelo, fazia uma técnica de respiração. E eu também assisti esse vídeo do Goop Lab, né? E aí, a hora que eu vi, assim, o seriado, eu falei, gente, eu preciso mostrar isso pro André, pro meu marido. E aí, mostrei pra ele, com a intenção dele respirar e meditar. Sim, você queria um outro caminho pra trazer pra meditação. Só que na hora que ele viu aquilo, ele falou, gente, isso é maravilhoso. E aí, assim, sem brincadeira, tá? Deu uma semana, ele me apareceu com um freezer, aquele de carne, sabe? Pronto. Um freezer com logo, porque ele tem uma garagem que ele treina, enfim. Com o logo da garagem dele. Falei, André, o que é isso? Não, preciso fazer direito o negócio, quero entender como é que funciona. Eu falei, meu Deus do céu. Bom, e aí ele começou a fazer primeiro a imersão no gelo. E ele falou, isso aqui é sensacional, você precisa fazer. E aí, óbvio, eu comecei a fazer também e adorei, assim. Foi, no começo, né, foi bem difícil, mas realmente é muito transformador, assim. O que eu faço tá muito ligado à mente, né? É muito mais uma técnica mental de foco, assim, do que para uma questão muscular. Então foi assim que eu conheci. Legal, a gente vai falar bastante sobre esse assunto, sim. Mas antes disso, né, eu queria, enfim, apresentar o nosso outro convidado, o Alexander Heder, né? Ele é fisioterapeuta, ele é especialista em fisioterapia do esporte, né, terapeuta do Gabriel Medina. E eu queria perguntar um pouco também, eu sei que hoje também se usa muitas terapias, né, de gelo, né? Não sei se vocês usam também essa história da imersão no gelo, mas para, né, recuperação, conta um pouco da tua perspectiva, né, desse tema, como você tem usado isso e quais são os benefícios. Legal, obrigado pelo convite, prazerzão em estar aqui com vocês falando sobre isso. Eu vou falar um pouco do outro lado da crioimersão, né? Quando a gente fala um pouco sobre essa parte do esporte, a gente está falando sobre recovery, né? A gente está falando sobre recuperação pós-fadiga, né? Pós-exercício extenuante. Então, a crioimersão surgiu para mim, na minha vida, um pouco antes ali. Eu tô no esporte competitivo devem estar fazendo quase 15 anos. E em 2011 deu um boom nessa parte de crioimersão de recuperação, né? Recovery. Então, os atletas começaram a utilizar muito. Na banheira mesmo ou de outras formas? Na banheira de gelo. Tá. Então surgiu esse boom da banheira de gelo, né? A gente tem um problema no esporte que é o empirismo, né? Que é um problema bom e ruim ao mesmo tempo, porque toda a área de saúde, normalmente a gente faz um caminho meio inverso.
A gente tem uma teoria que a gente chama de plausibilidade biológica, ou seja, a gente fisiologicamente consegue explicar que faz bem. Tá? Mas isso na prática não é bem assim que acontece. Normalmente, tem poucas das teorias de plausibilidade que realmente funcionam na prática, a hora que você faz uma pesquisa bem feita, né? Só que o que deveria ser feito? A gente tem a plausibilidade, a gente coloca isso em pesquisa para tentar provar que isso faz efeito ou não, né? E depois disso a gente utiliza. Só que a gente não faz isso no esporte nem na área médica normalmente, né? A gente tem a plausibilidade, a gente sai usando e depois a gente vai testar para ver se isso funciona ou não. A famosa ansiedade ou talvez, vambora, vamos fazer e depois a gente vê o que acontece. E na crioimersão não foi diferente. Isso aconteceu, veio um boom e os atletas começaram a utilizar, né? E nós que estamos... Eu na época trabalhava com a Poliana Okimoto e a gente tinha um ciclo olímpico de 4 anos, que era 2012 a 2016, para o Rio. Então era um ciclo olímpico muito importante, porque era a primeira Olimpíada no Rio, onde a gente tinha real chance de medalha. E a gente nunca teve uma medalhista olímpica feminina em nenhum esporte aquático. Então era uma mudança de cenário. A gente estava muito focado com isso, a gente não podia errar. E eu sou um cara que... Eu tenho uma mãe professora de yoga, que trabalha muito com meditação, mas eu tenho um lado muito cético em relação a... eu preciso ver estudo disso. Aí eu comecei a ler e realmente não tinha muita coisa a respeito. E eu tinha um problema muito sério, porque a Poliana tinha muito frio. E todo mundo saía da prova, ia pra banheira de gelo, a Poliana olhava pra mim com aquela cara e falava assim, tipo, eu não sei. Aí... Eu entendo ela. Entendeu? Aconteceu Londres, e Londres ela saiu da água com hipotermia. Ela largou a prova no meio com hipotermia. Então a gente não podia errar muito menos. E aí eu falei, olha, Poli, a gente não tem muita evidência, vamos deixar isso de lado, a banheira não vai fazer banheira, entendeu? Tem outras técnicas de recuperação, a gente não precisa insistir nisso, né? A gente não tem nada que comprove que essa técnica é realmente efetiva para o que a gente precisa aqui. Mas conforme o tempo passou, isso foi virando uma febre, não só no esporte, mas eu também tenho uma clínica, né, onde a gente tem 2 unidades hoje em São Paulo e tem muitos atletas. E eles falam, Alex, eu quero fazer banheiro, eu quero fazer banheiro. E mesmo alguns atletas que eu atendo a nível profissional pediam para fazer a banheira. O Gabriel é um desses que faz, ele gosta da banheira. E normalmente é o quê? Pós-exercício? Pós-exercício extenuante. E aí, assim, logo depois ou então, não necessariamente? É aí que tá. A gente utiliza logo depois, normalmente, tá? A gente não... O que eu faço, tá? Eu peguei um compilado de artigos que tem alguma evidência sobre a melhora, a resolução de certas funções, ou seja, a melhora da fadiga pós dia seguinte do exercício. Então, assim, se eu fizer banheira hoje pós exercício extenuante, eu vou me sentir melhor amanhã. A sensação pessoal, tá? Isso a gente tem comprovação em muitos estudos. Então, assim, poxa, se eu quero que o cara treine bem amanhã, e o cara treinou bem hoje, forte, eu posso colocar ele na banheira. Se o treino foi muito extenuante, eu coloco ele na banheira hoje. Entendeu? Então, com o Gabriel, eu utilizo muito isso, por exemplo. O recurso é muito utilizado, assim, para atletas de alta performance. Ou, às vezes, atletas também que, enfim... Não, na clínica onde eu atuo atualmente, uma das minhas unidades é dentro da Atlética, é um centro de treinamento, é um CT de treinamento. E ali tem muitos lutadores e pessoas que vão lá fazer um treinamento funcional mais intenso. Muitas vezes o cara termina o treino mais extenuado e fala, poxa, Alex, quero entrar na banheira. A gente liga a banheira e ele vai pra banheira. Legal. Posso fazer uma pergunta? Faz. O meu marido, ele faz Ironman. Sim. Eu ia puxar pra isso. Vocês dois também, 2 atletas de alta performance. Não, e aí tem o treinador dele, o antigo treinador dele, pedia pra ele não fazer banheira de gelo, às vezes, porque falava que ele tava roubando, que ele tava desinflamando o corpo dele, porque ele queria gerar uma inflamação. E aí o André se questiona até hoje, assim, ele fala, pô, melhor eu treinar bem ou inflamado? Essa é uma excelente questão e a gente... Mas explica bem, enfim, porque para todo mundo que tá nos escutando entender um pouco. É assim, quando você treina, você gera uma inflamação e você ganha, por exemplo, a musculatura, né? Você gera um dano muscular mínimo e aí você tem que gerar uma inflamação, né? Você gera um aporte sanguíneo maior ali naquele local para ter uma regeneração e ter um ganho dessa musculatura. Ou seja, você regenera aquele músculo que você causou um dano e cria uma condição melhor para que você fique mais forte, por exemplo. Tá? Vou explicar bem de maneira bem... Por isso que falam que se você não pode tomar remédio pra ajudar a dor, senão você acaba perdendo também os benefícios, né? Você acaba tomando Dorflex depois de treinar. Isso. Não é que... Assim, existem algumas... A gente não vai entrar nesse mérito da questão da medicação, mas dentro da banheira a gente pensa muito nisso. Será que a gente tá
interferindo nessa informação, então aí a gente recorre à ciência, porque senão fica a minha opinião, entendeu? Tá. E fica a opinião do treinador, ou da plausibilidade biológica, ou seja, faz sentido fisiologicamente, mas será que se a gente fizer algum teste, como a gente faz um teste? Eu tiro o sangue, antes do treino, depois do treino, existem alguns marcadores bioquímicos, por exemplo, a creatina quinase, que mostra pra gente se você tem uma maior inflamação ou não, e é um potencial risco de lesão, por exemplo. Então é um dos marcadores que a gente utiliza. Aí você faz a banheira de gelo e depois você repete isso. Só que você não pode fazer só com banheira de gelo, você vai ter que fazer com placebo também, porque senão você tem o efeito placebo. Esse é o problema de uma pesquisa. Mas isso não foi feito ou não? Já foi feito alguns estudos. Muitos deles são inconclusivos, entendeu? O que a gente tem hoje, inconclusivos não, na verdade muitos deles não citam melhora da banheira em relação ao placebo. Tá? Mas alguns citam melhora, principalmente em alguns marcadores, por exemplo, a fadiga, né? Percepção de fadiga, inchaço, edema, ou um machucado muscular ali que você fez saiu daquele microdano e virou um dano maior depois de um treino efetivo. Mas isso a gente tá falando, enfim, também não só desse viés, enfim, de recuperação, de regeneração, mas também uma coisa que tem, assim, vários estudos que têm saído muito é sobre a história de longevidade atrelado à história de banho gelado ou de você tá numa banheira gelada porque o seu corpo precisa trabalhar de um jeito específico para se regenerar e aí, enfim, tem uma ligação, né? Eu acho que é uma linha, é o que a gente estava falando, né? Todas as ferramentas que a gente tem, a primeira pergunta que você tem que fazer quando você tem uma ferramenta na mão é para que eu vou usar ela? Sim. Entendeu? Então, quando a gente estava conversando aqui da parte de meditação, eu acho excelente. Quem já entrou numa banheira de gelo sabe. Dependendo da temperatura, se você não tiver a cabeça ali e focar em alguma coisa, você não faz. Entendeu? Então, assim, o pra que a gente vai fazer é muito importante. Então, só para terminar de responder, a gente tem alguns estudos que mostram, sim, que se você utilizar de maneira muito recorrente ou de maneira crônica, que a gente chama, né, toda hora, você tem algum déficit na parte de treino de força ou de hipertrofia. Tá? São alguns estudos que apontam que a gente deve estudar um pouco mais, mas que parece que sim. Parece que a gente tem alguma relação com esse... Mas de forma recorrente. Quando você usa de forma crônica. Então, igual o meu marido. Por exemplo, quando eu utilizo a crioterapia, a crioimersão, né, para atleta principalmente, eu costumo utilizar nos dias muito ruins, muito pesados. Aqueles muito estafados. Ou quando tá muito quente também, você sei que o atleta tá com esse excesso de calor, eu falo, vou dar uma esfriada nesse cara. Quanto tempo você usa? Ou não? Existe um tempo específico? Existe. Aí a gente vai falar de protocolo pra parte muscular, tá? A gente tem protocolos citados já de 10 a 15 minutos, de 10 a 15 graus. 10 minutos, 10 graus, 11 minutos, 11 graus e assim até 15. A gente tem alguns estudos mostrando que se você utilizar menos temperatura, com menos tempo, também são bem eficazes. Então você pode reduzir o tempo reduzindo a temperatura. E aí você 3 minutos, 3 graus, e aí precisa só tomar cuidado aí qual que é o limite disso, né? Não, lógico. Rá, conta também um pouco aí da sua experiência de um outro lado ali, porque a gente escutou bastante agora do lado do Alexander, então, mas assim, da tua experiência do que você vivencia, porque enfim, não sei se todo mundo que tá escutando sabe, mas a Raíssa trouxe esse método também pro Brasil e, assim, ela recebe muitas pessoas na casa dela, né, pra fazer não só a respiração, mas a respiração atrelada ao mergulho, né, então, assim, as pessoas saem de lá apaixonadas muitas vezes, né, pelo método e, enfim, transformadas. O que as pessoas buscam quando elas vão na sua casa e o que você enxerga aí de melhora, de benefícios, enfim, aí na sua perspectiva? Bom, é assim, a gente começou a essa experiência em casa porque através do Instagram, do YouTube, as pessoas começaram a perguntar, poxa, por que vocês entram na banheira de gelo, né? Por que vocês fazem isso? Que vocês são loucos. Aí a gente aparecia meditando, assim, eu falo a gente porque eu faço isso junto com o André, né, que é o meu marido. Aí escutando um fone de ouvido, meditando, e as pessoas, mas por quê? E aí eu conversei, né, com o André e falei, olha, é o seguinte, uma coisa é a teoria, que eu acho fantástica, sempre gostei de estudar, mas outra coisa bem diferente é a prática, né? E eu e o André, a gente sempre foi da prática, né? E aí eu falei, acho que seria muito interessante a gente abrir uma experiência para as pessoas vivenciarem isso, entenderem o que a gente faz. E foi assim que surgiu. A princípio, e eu acho que até hoje as pessoas vão em casa achando que elas vão
simplesmente fazer a técnica do Inhofe, que é respirar e entrar no gelo. Que também não é simplesmente, mas só isso. Não, mas, exatamente. o que a gente propõe lá é a junção da técnica do Inhofe com os estudos e a meditação do Joe Dispenza. O Dr. Joe Dispenza, ele é um neurocientista americano. Ele está muito interessado e ele estuda, né? Ele faz várias pesquisas para entender como que técnicas de meditação eles criam uma expansão da consciência. O que é uma expansão da consciência? É você pensar de uma forma diferente, é você sair da mesmice. E o que acontece é que o Inhofe, ele propõe uma respiração que ela é muito parecida com a respiração do Joe Dispenza. Só que o Inhofe, ele não explica na vírgula o que acontece. E o Joe Dispenza explica. E por coincidência, o André estava fazendo a respiração do Inhofe e ele ia fazer a imersão no gelo e eu estava lendo o livro do Joe Dispenza. E eu comecei a linkar uma coisa com a outra. E a gente decidiu juntar e unir essas duas técnicas. O que acontece é o seguinte. A experiência que eu proponho, ela é uma banheira com água muito gelada e muito gelo, a 0 graus. A 0 graus. É diferente realmente de recuperação muscular. A gente fica 2 minutos no gelo, ou 3 no máximo, né? E aí, assim, para explicar para as pessoas que nunca... Sofrendo muito. Mas o que acontece? Por que é legal, né? Por que a gente faz isso, né? Pra que você faz isso? O que acontece é o seguinte, a hora que você entra numa banheira dessa, você... Primeiro que a sua respiração, ela desregula. Não é a frequência cardíaca, tá? É a respiratória. Então, você perde um pouco o ar, assim. E você, nesse momento, a sua parte pré-frontal do cérebro, que é o que faz você raciocinar, que é o que faz você pensar, ela é desligada. E você entra num instinto de sobrevivência. Vem uma vontade louca de sair dali, assim, voando, entendeu? Sim. E qual que é a brincadeira do negócio? É você ter resiliência nesse momento, controlar a sua respiração, soltar o ar devagar, porque quando você solta o ar devagar, você aciona o sistema parasimpático do corpo, que é o que faz você parar e se acalmar. Uma vez que você consegue controlar a sua respiração, você consegue ter domínio da situação. Ela não vai ficar mais fácil, mas você tem mais domínio sobre ela. É muito... É um trabalho mental, um trabalho mental. Que pode ser replicado em outras coisas também, inclusive, né? Era isso que eu ia falar. Nos Estados Unidos, tem alguns médicos usando essa técnica para quem tem síndrome do pânico, compulsão alimentar, depressão e ansiedade. Porque simula. É como se você estivesse dando um pânico na hora que você entra mesmo. Total. E aí você percebe que você consegue, tem ferramentas para lidar com essa situação. Então, assim... Quando você tá numa situação de pânico, você perde a respiração, e aí você começa a pensar e se pânica geral. No gelo, o que eu falo para as pessoas é o seguinte, você entrou. Primeiro que você sabe que se você quiser, você simplesmente levanta e sai. Você não é obrigado a nada, então tá tudo certo, tá tudo bem. E a pessoa começa a perceber que ela tem domínio sobre a situação. E o que eu costumo falar é o seguinte... Toda experiência que a gente passa na nossa vida, seja ela qual for, ela cria um caminho neurológico. Qualquer experiência. Então, sei lá, um exemplo, quando a gente começa a dirigir, né? Quem dirige aqui sabe. No começo, a gente pensa em absolutamente tudo. No espelhinho, no cinto, na marcha, na seta. Hoje em dia, a gente chega nos lugares, a gente não sabe nem como a gente chegou. E por que eu tô falando isso, né? Porque quando você entra no gelo, é uma experiência tão forte... Se você consegue sustentar aquilo durante 2, 3 minutos e sai, qual que é o caminho neurológico que é traçado no seu cérebro? Que você é capaz de suportar uma situação extremamente desconfortável. Muito legal. Que você tem resiliência. E quando algo acontece externo na sua vida, não é a primeira pessoa no trânsito que vai te xingar, que vai te tirar a cabeça. O cérebro é como se fosse um músculo. E isso eu acho que, né, a atleta tem... Posso aqui estar falando uma besteira, você me corrija, mas eu vejo os atletas que ganham, os principais, sei lá, são os que têm cabeça boa, tá todo mundo treinado ali. Tá todo mundo treinado ali, todo mundo tem, a maioria tem oportunidade de ganhar medalha. Quem ganha é quem tem a cabeça boa.
O cérebro é como se fosse um músculo. Quanto mais você treina, mais forte você fica. Não, muito legal isso que você falou. E é isso, né? Você pode transportar depois essa vivência para qualquer outra coisa que você viva, né? Seja, enfim, um nervosismo de, enfim, alguma coisa que você tem que enfrentar. Você lembra desse momento, né? Enfim, dessa expressão. Eu fiquei com uma dúvida só do que você falou. Se você fica fazendo isso repetidamente, assim, você falou que é um caminho neurológico novo, né? Mas aí você passa pelo mesmo caminho, assim, você não cria novas. Esse efeito de criar um caminho é na primeira, ou não necessariamente? Não é na primeira, assim, é na primeira, mas para você criar um caminho neurológico traçado mesmo, você precisa fazer várias vezes. É igual, por exemplo, assim, você vai fazer uma trilha, o mato tá alto. Primeira vez que você entra, é difícil. Quanto mais você faz, mais fácil fica. Então, quanto mais você faz a imersão no gelo, mais... ela não fica mais fácil. Mas porque eu já fiz algumas vezes e nunca fica fácil. Não é que fica fácil, mas você começa a lidar diferente com a situação. Legal. Agora, sim, tem um neurocientista, não sei se você já ouviu falar, ele chama Hilberman. Ele é super interessante, ele chama Hilberman Lab, ele tem um podcast super interessante. E ele fala muito sobre imersão no gelo. E ele com os amigos dele começaram a perceber que, como tudo na vida, quando você faz muito, muito mesmo, fica mais fácil. E aí, o que ele começou a fazer? Você lembra que eu falei? Você desliga a parte pré-frontal do seu cérebro que você para de raciocinar. Então, eles começaram a entrar no gelo e a jogar xadrez. Pra quê? Pra você conseguir raciocinar numa situação extrema, de estresse. As pessoas vão aprimorando a loucura. Você tem que criar o seu protocolo, tá? É legal, por exemplo, até eu faço com o André assim... Durante a semana, o primeiro dia você fica 3 minutos. O segundo dia, você só dá um mergulho. Aí, 2 dias você não entra. No 5º dia, já tá mais desconfortável. Porque você não entrou ontem nem antes de ontem, entendeu? Tem isso. Já fica desconfortável. E tem a ver com a temperatura ambiente também, né? Total. Às vezes tá mais quente fora, você acha que vai ser melhor e é pior, porque aí a diferença térmica é maior. Mas tem uma coisa interessante da parte neurológica que é muito importante, que pro atleta também acontece, que é a recompensa. Total. Depois que você sai da banheira de gelo, acho que vocês já fizeram, vocês sabem como é que é. Sim. A sensação é incrível. Sim. Entendeu? Então, quando um atleta chega pra mim e fala assim, eu quero fazer banheira de gelo, eu falo, vamos, porque eu sei que no final, mesmo que não dê nada certo, a recompensa que ele vai ter neurológica é muito boa. Ele tem realmente uma recompensa de hormônios positivos. Sim. E que aí eu acho que também tem relação aí com ansiedade, síndrome do porque libera a dopamina, né? Exatamente. A dopamina. Exatamente. E eu acho que essa ideia de você começar uma coisa que é desafiadora e esse desejo de você terminar e o caminho que você faz, né, o esforço que você faz pensando em terminar e você conquistar isso também gera alguma coisa, né, emocional, né, uma satisfação também, né? É uma superação, assim. É uma superação e já foi comprovado mesmo que você libera dopamina. O que é dopamina? É um neurotransmissor que, assim, falando por cima, é o que dá a vontade de viver. É o que dá a vontade de realizar as coisas de atrás. Então, muito engraçado. O pessoal chega em casa, inclusive está convidado. O pessoal tá vendo, gente? Ó. O pessoal chega em casa, ninguém se conhece direito. Então, dá uma vergonha. Todo mundo vem assim, ai, meu Deus, isso aqui vai acontecer aqui, né? E aí eu falo, não, eu sei que vocês estão assim, mas vocês vão liberar a dopamina e tal. Aí a hora que termina, tá todo mundo, se abraçando. Nossa, como é que foi? Conversando. Porque libera mesmo, gente. É um fato, assim. Muda, é verdade. E assim, a história do atleta é bem isso, porque inclusive as técnicas que a gente utiliza com atletas, né, na fisioterapia em geral, não só no recovery, tem muito atleta que gosta de sentir dor, e a gente já sabe que não precisa sentir dor pra ser uma técnica efetiva. Tem muita técnica que você não precisa sentir dor, na verdade, o ideal é que você não sinta dor. Mas o atleta ainda vive essa coisa de no pain, no gain, né? Mas eu não porque sei a se recompensa é maior. Mas eu não sei se é só o atleta. Eu acho que tem uma cultura na sociedade de que só existe um aprendizado por meio da dor. Um ganho por meio da dor. Do tipo assim, não, se eu não sofri, não valeu. Se eu não sofri, eu não aprendi. Pode ser. Então eu acho que é meio cultural isso também, pode né? Ser, mas o atleta tá acostumado, né? A gente vem de uma
geração, principalmente do pay no gain, né? Que tem mudado um pouco, porque hoje a gente já tem bastante ciência envolvida para dizer, olha, não precisa todo dia morrer, até porque isso não é bom. Sim. Porque se você for todo dia pro seu extremo, você não vai recuperar direito, você não vai conseguir melhor amanhã, entendeu? Sim. Então, até porque ele precisa ir pro extremo. O atleta, na verdade, é o exemplo disso. Ele precisa ir pro extremo para ele se destacar. No fundo, tem a ver com isso, né? Sim. Na hora da prova, né? O cara tem que romper os limites. Mas no treino, né, você não vai conseguir fazer isso todo dia, né? Sim. E o cara que é inteligente, sabe treinar e sabe o momento de fazer isso e o momento de não fazer isso, é o cara que normalmente vai conseguir se destacar, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. E o grande vira porém... um vício, não vira? Então, o grande porém das recompensas é isso. É a hora que você começa a falar, vou ficar 5 minutos. Não, vou ficar 10, agora eu vou ficar meia hora, entendeu? E aí a gente não sabe o quanto isso vai ser benéfico ou não pra você. Esse é o grande ponto que a gente tem que se perguntar, né? Essa era uma das minhas perguntas, inclusive, pros dois. Não sei nem se a gente ainda tem estudo pra responder isso. Mas, assim, quais são os riscos, né, atrelados a isso? Existe algum risco? Existe, assim, casos que não são recomendáveis você fazer? Existem. Qual é o limite, né? Enfim, porque, assim, eu tava até nos Estados Unidos agora, e aí dentro do spa tinha banheira gelada, porque agora a banheira gelada, né, tá em todos os lugares. Aí tava escrito lá, mais de 15 minutos não fazer. Eu até fiquei pensando, o que será que pode acontecer, né? Mas, enfim. Mas, na verdade, que não tem estudo pra dizer se é seguro ou não, entendeu? Esse é o grande ponto. É que nem banheira quente. Banheira quente também. Se você ficar muito tempo numa banheira de 40 e poucos graus, não vai fazer bem, entendeu? Agora, a gente realmente necessita de estudos pra poder mostrar quanto que é saudável e quanto não é. O que a gente sabe aí em relação às contraindicações, né? As cardiopatias, você vai gerar uma sobrecarga no seu músculo cardíaco. Então, dependendo da cardiopatia, da arritmia, não vai ser legal para você, entendeu? A própria pressão arterial, você aumenta de imediato um pouco da pressão arterial, né, na hora que você entra na banheira. Então, o cara que tem uma pressão alta e não controlada, ele não deve fazer a banheira de gelo. Uma infecção ativa, por exemplo, porque você pode, num momento pós a terapia, ter uma baixa imunidade, né? No momento imediato. É que você gera um estresse, né? Um estresse. Você está gerando um estresse. Depois você vai ter o ganho disso, mas no momento é um estresse. Uma dose diária de estresse, um pouco de estresse, é bom. Né? Isso é bom, um pouco de estresse. Mas é isso, assim, você não é recomendado, por exemplo, se você estiver doente. Mas será que não vai me fazer? Não vai, porque é igual treinar. Você vai treinar pesado se você estiver doente? Não, porque treinar gera um estresse. Então não é. E também, assim, para quem tem um metabolismo muito acelerado, porque o gelo acelera. Então, se você tem... Ele acelera no curto ou ele acelera... Não, ele acelera. O que acontece é o seguinte... quem faz muita imersão no gelo, o corpo, ele é muito inteligente, né? Ele busca mecanismos para aquecer você. Um deles é a produção de gordura marrom, tá? Então, o que é essa gordura marrom? É uma gordura que a gente nasce em alta quantidade com essa gordura. E aí, conforme a gente vai crescendo, a gente vai perdendo essa gordura. E essa gordura, ela é usada para aquecer o corpo. A gente queima ela, usa caloria para aquecer. E quando você queima a caloria, você acelera seu metabolismo. Então, um exemplo, assim, criança, né, como eu falei, a gente nasce com muita gordura marrom. Um dos motivos de criança ter metabolismo acelerado é porque ela tem muita gordura marrom. E a gente vai perdendo a gordura marrom e a gente vai perdendo também esse metabolismo acelerado. Quem faz muita imersão no gelo, eles já conseguiram comprovar, você começa a produzir essa gordura, queimar a caloria pra... A palavra aquecer. gordura Então não é muito convidativa, né? Mas não é uma gordura, não é uma gordura ruim. Inclusive, ela não fica não é na banha, assim. Ela entendi. Ela tá principalmente nessa parte aqui, Carol. Ela tá Cuidado, você não vai ninguém mais fazer banho. Mas calma, o que na verdade é bom, porque pra isso... emagrece, acelera seu metabolismo. O que eu tô falando é pra quem tem metabolismo muito acelerado, ou às vezes algumas pessoas têm doenças que não podem acelerar muito o metabolismo, tipo hipertireoidismo, não é muito recomendado fazer muita banheira de gelo, entendeu? É isso. Mas assim, a gente tá falando aqui de muita, não é uma experiência que você vai entrar, não é sobre isso. É quem faz todo dia, 3 vezes por semana, entendeu? E no esporte, assim, quem tem uma hipersensibilidade maior a frio, a gente não faz. Porque no esporte você
assim, é o que a gente estava conversando sobre o verdadeiro ganho que aquele atleta pode ter com outra técnica, entendeu? Então, no esporte, o cara que tem muita hipersensibilidade ao frio, tem muitas meninas que tem e que sofrem muito. Assim, o benefício não vai ser maior do que o sofrimento para aquele atleta que já sofreu treinando ou competindo, né? A gente utiliza muito quando eu vou com a seleção para entre competição a banheira, né? Você tem uma competição amanhã, você competiu hoje, vai competir amanhã. Aí a gente utiliza a banheira. Mas tem gente que sente muito frio, a gente substitui, por exemplo, uma massagem. Né? E mesmo a massagem, falando da contraindicação, se você é doente, a massagem também não é positiva, entendeu? Eu acho que a gente volta, pra mim, assim, uma coisa que você falou no começo, que pra mim fez muito sentido, é assim, pra que eu tô fazendo, né? Assim, a gente sempre se perguntar o para quê é importante, porque assim, se popularizou demais, né, esse negócio da banheira de gelo, como também outras coisas, não é só isso, né? Sim. Agora, né, enfim, com esse negócio da internet, tudo vai se popularizando e as pessoas às vezes nem estão se perguntando, já estão, né, se jogando, fazendo, né? E aí, peraí, pra que eu tô fazendo isso? É isso. Existem N benefícios que a gente já conversou aqui, né? Então, de recuperação, enfim, neurologicamente falando, ansiedade, tem N benefícios. Pra que eu tô fazendo isso? É porque aí depois do pra quê, eu consigo também depois medir se de fato, né? Não só porque eu quero me sentir bem ou porque, enfim, fiz um treino muito forte, enfim. Então, o pra quê é muito legal, gostei muito disso, né? Enfim, pra me perguntar. Mas eu queria saber, assim, dos dois. Eu sei que você faz bastante, não sei se você faz bastante a imersão, mas assim, quais foram os principais, assim, benefícios, né, que você começou a perceber em você depois que você começou a emergir, ou em você também depois que você começou a usar essa técnica, ou, se não for em você, nos seus atletas? Carol, eu comecei a fazer logo depois que meu filho nasceu. Meu filho nasceu no dia que foi decretada a pandemia. E meu filho teve uma complicação e ele foi pra UTI. Ele ficou 17 dias na UTI. Com tudo fechado, com ninguém sabendo o que estava acontecendo na humanidade, e eu colapsei. Literalmente, assim, foi muito difícil pra mim. E eu comecei a entrar mesmo no gelo e fazer, assim, real essa técnica 1 mês depois que ele nasceu. Então, pra mim, o benefício foi muito visível, assim, na questão de como que eu comecei a me sentir depois, porque eu senti uma dor que não era física, mas era uma dor emocional muito grande. Meu primeiro filho, ninguém podia me ver, ele estava na UTI, eu não conseguia ver minha mãe, só o André, eu não sabia o que fazer na situação. A gente dizem que o ser humano ele não consegue sentir 2 dores ao mesmo tempo. Então, quando eu entrava na banheira do gelo, eu parava de sentir aquela dor emocional, sabe? Então, veio disso, assim. Foi muito difícil para mim no começo. E eu comecei a melhorar muito, muito. Eu comecei a me sentir melhor, cada vez mais forte. Eu saía mais forte. E foi assim. Então, e esse foi um dos motivos que eu falei pro André, pro meu marido. A gente precisa passar isso pras pessoas, porque eu sei que isso funciona. Eu sou prova disso. Eu sei que isso funciona. Que isso não é... Você pode usar como modismo, mas se você fizer sério, se você levar a sério isso... Com um braquê muito... Com um braquê, isso. E hoje em dia... desculpa eu ficar emocionada. Não, imagina, mas eu tô ótima. Não é nada assim. A sua história é linda também. Depois, quem quiser acompanhar, assim, eu também me emocionei muito escutando. Enfim, e aí eu realmente, assim, e aí eu fui atrás mais ainda da meditação, e até por isso que a gente juntou essas 2 técnicas na minha casa também, que tem todos os estudos do Joe Dispenza. Fui atrás do Joe Dispenza, já fui 3 vezes, né, na imersão dele. Então... Essa experiência que eu crio na minha casa tem um propósito muito grande. E eu vejo as pessoas saindo de lá melhor também. É óbvio que eu não vou transformar a vida de ninguém em um dia, mas é uma ferramenta que a pessoa sabe que existe.
né? Se ela quiser. Se ela quiser ir atrás, isso. E se ela quiser, de fato, transformar alguma coisa conscientemente a partir disso, ela consegue. É uma ferramenta usada, né, pra isso. É que, de novo, as pessoas hoje nem sabem pra que elas estão fazendo, né? Mas quando tem um propósito muito claro, você vai atrás e você sabe disso, né? E que, inclusive, assim, aqui a gente faz uma experiência, tem todo um negócio, mas já foi comprovado que se você toma um banho gelado, é gelado mesmo, se aquela água é bem gelada, foi comprovado que a partir de 30 segundos ali parado, você já libera a dopamina. Você já tem, então assim, você já tem os benefícios, sabe? Eu ia perguntar disso, eu quero que ele responda a minha pergunta, mas antes disso, né, que você entrou numa outra pergunta ali, então eu vou pegar o gancho, se tomar um banho muito gelado, mas assim, muito gelado, gente, é tipo assim, desligar o 100% do quente, 100% do frio, tá? Deixa a água correr que você vai ver o que vai acontecer, vai parecer um gelo empedrado. Tomar um banho gelado assim, tem o mesmo benefício ou... Como... Putz, eu vou falar que, olha, eu tomo às vezes. Primeiro que eu falo assim, eu não tomo banho gelado, eu tomo banho quente. Aí eu desligo, aí eu coloco o cronômetro na minha frente. Não é que eu tô lá tomando banho. E eu, ligo o gelo e me concentro 2 minutos. Primeiro que é engraçado, a minha frequência respiratória, ela desregula muito mais no chuveiro do que na banheira de gelo. Tá. Talvez a posição. Pode ser, mas aí é uma briga de eu conseguir o quê? Controlar a situação, acalmar minha respiração e lidar com a situação ali. E eu já fiz várias experiências de sair depois de um banho gelado, assim, falar assim, vamos ver como é. E aí, começar a falar, gente, tô me sentindo animada. Eu acho que tem benefício. Tem bastante gente que fala que tomar várias vezes, né? Se você começar a acostumar a tomar banho só gelado, primeiro que você acostuma, né? E segundo que você começa a ter uma série de benefícios. Agora, isso eu não tenho como responder em relação à ciência, o que a gente tem. Enfim, eu vou te falar, eu sou muito friorenta, né? Depois que eu saí da casa de vocês... Mas, Carol, fala a verdade, você passou frio? Não é frio. Eu não sei se é frio, é porque é dor. Pode ser que seja dor. Eu costumo, quando eu faço, eu fico com frio um pouco depois de um tempo. Mas na hora que você tá lá. Não, você com gelo. Já entrou e se adapta, gelo, né? Se adapta depois de um tempo. Não, mas entrou com gelo. Já entrei. Então, dói, né? Dói. Não é que você fala assim, tá frio. Dói. Você fala, tá doendo. Dói a mão. Dói o pé. Dói. A partir de 10 graus pra baixo, é meio que... A sensação é meio igual, assim. Eu costumo dizer que é meio igual. Mas conta um pouco sobre a minha pergunta, de quais benefícios você enxerga nas pessoas que fazem isso com frequência. Assim, não só, você tinha falado do benefício de se sentir bem, mas... eu acho que, primeiro, assim, foi impressionante a história aqui, sensacional. Eu acho que quando a gente fala principalmente de meditação, né? E se a gente tem alguma maneira de fazer a gente ficar mais focado ainda, que é o grande ponto da meditação, a gente conseguir focar, né? Porque é muito fácil você pegar uma pessoa que é introspectiva e que é aquela pessoa mais focada e falar, faz meditação. Ela faz. Agora, pega um cara hiperativo e fala, faz meditação. É uma dificuldade tremenda. Eu tenho uma dificuldade tremenda. Eu sou super hiperativo. Aí a gente tem muito benefício comprovado na ciência, né? A meditação hoje, ela tem muita evidência científica. Então, esse é um benefício que eu considero um dos benefícios número 1. Se a gente for pensar aí daquela imersão, eu não sei qual que é em relação a estudos, a junção desses dois, se potencializa ou não, mas eu acredito que sim, né? Mas aí é a minha opinião. Em relação à parte física, a gente tem alguns benefícios que tem estudos que falam que tem uma comprovação, aí você vai ler o estudo, não é um estudo tão bom, aí você vai ler o estudo aqui também não, aí você vai ler o estudo também não é um estudo tão bom. Então, assim, é difícil também, porque a gente tem literatura escassa. Não literatura, tem bastante literatura, mas de boa qualidade, a gente não tem muita literatura. Sim. Então, quando a gente pega uma meta-análise, que é a junção de todos os artigos publicados em relação à imersão no frio, né? E aí eles colocam até a hidrogênio, que é sem ser no gelo, na água mesmo. E aí, a última frase da meta-análise é assim, os artigos citados têm alto viés de confirmação, ou seja, não adianta nada você ler essa meta-análise, porque a gente não pode dizer que faz bem o que não faz bem, entendeu? Vai saindo um pouco da ciência e aí a gente tem, na prática do que você enxerga, vivencia. Mas mesmo na ciência a gente tem. Então a gente tem, sim, a percepção de melhora de fadiga, percepção de melhora de dor tardia. Então, assim, sabe aquela dor pós-exercício?
Então a gente tem uma melhora de percepção de dor pós-exercício no dia seguinte, o que é muito bom, Poxa. né? A gente tem a parte, quando a gente está com uma lesão aguda, um edema agudo, a gente tem uma melhora. Então, por exemplo, eu vou falar da minha prática clínica, eu fui nadador na minha vida inteira, eu surfo também, mas é difícil você ter uma piscina do seu lado. Então, de vez em quando eu vou correr, e aí meu joelho apita. E às vezes chego na clínica ali, o paciente falta, eu entro na banheira, entendeu? E eu sinto um benefício legal, assim, eu sinto meu joelho bem melhor depois que eu faço, por exemplo, uma imersão. Você fica quanto tempo normalmente? Eu fico 10 minutos, eu deixo 10 e 10 minutos. 10, uau. Aí eu entro direto, porque aí eu também quero o benefício do bem-estar. E realmente eu vou te falar, eu gosto, eu acho gostoso mesmo. Agora, eu sou um cara zero friorento. Tá. Entendeu? Eu não tenho dificuldade nenhuma de entrar na banheira e ficar 10 minutos, entendeu? Pra mim é sossegadíssimo. 10 minutos eu também consigo ficar 10. Eu acho Mas a que 10 graus, né? Você então, tem que pensar nisso, né? Eu acho que essa São história 3. do friorento, eu cada vez mais acho que a cabeça, ela importa muito nisso, porque eu sou muito friorenta, tá? Muito mesmo. E daí depois que a gente venceu a experiência, eu e o meu marido também, ele não é tão friorento quanto eu, assim, ele falou, vamos começar a tomar banho gelado mesmo no chuveiro? Vamos. De repente, assim, no primeiro dia, ele já ligou lá o negócio, já entrou, já ficou 2 minutos. A minha cabeça não me deixou, porque eu falei assim, não é possível. Então eu falei assim, eu vou começar com o quente, é o protocolo, depois dos últimos 10, 30 segundos. Aí eu fui aumentando, entendeu? Mas assim, eu consegui chegar no que ele chegou, mas pra mim o caminho emocional foi um pouco Mas mais não é só o caminho, eu acho que é um pouco treinável, né? Eu tenho um colega meu que leva atletas pra atravessar o Canal da Mancha. Entendeu? Ele é um dos caras que mais leva atletas no Brasil hoje pra fazer o Canal da Mancha. Ele é o que mais leva. Talvez no mundo, tá? E o Canal da Mancha, o problema do Canal da Mancha não são os 32 quilômetros nadados. O problema do Canal da Mancha é que é frio e você não pode usar roupa de borracha. Meu Deus. Entendeu? Então você tem que nadar na pele mesmo, não tem conversa. Então, o treinamento dele, você vai lá e fala assim, pô, Igor, ele chamou Igor de Souza, um cara nota 10. Fala, Igor, eu quero nadar o Canal da Mancha. Ele vai ver você nadando. Aí ele fala, tá bom, Alex, daqui a 2 anos a gente você vai fazer meu treinamento. E o treinamento dele engloba passar frio. Então chega em julho, que a água tá, sei lá, 11, 12 graus na Billings, ele liga pra você na sexta-feira à noite e fala, ó, amanhã, 3 da manhã, na Billings. Entendeu? Aí ele põe uma luzinha na cabeça do atleta, senta na cadeira de praia dele e fala, vai nadando aí até uma da parada. Um chazinho na mão. E aí o cara fica nadando na Billings lá gelada, num julho assim que tá tipo 5 graus fora. E ele vai acostumando, porque ele fala, se você não adaptar, você vai chegar lá e você vai passar frio lá e lá você vai desistir, entendeu? Porque o que mais vai ter... Mas eu tenho uma teoria, assim, né? Eu acho que, pelo menos comigo, o que acontece não é que você se acostuma, porque sempre vai ser difícil. Acho que você lida melhor, É que você aprende a lidar com a situação. Porque não vai ser fácil. Não é que você vai entrar e vai falar, não tô sentindo nada. Duvido alguém entrar numa banheira. A pessoa pode entrar todo dia. Ela vai, sim, mas e eu comecei a perceber isso comigo, porque eu não conseguia lidar. Eu tinha um medo e uma raiva. Eu falo que, gente, juro por Deus, a vez que eu senti mais raiva na minha vida foi uma vez que eu entrei no gelo. Mas me subiu um negócio que eu falei pro meu marido, sai da minha frente agora. Não, me subiu um negócio. Deu vontade de dar na cara dele, sabe assim? Não sei explicar, mas enfim. E aí eu comecei a... Sempre, assim, eu entro, passo, é difícil, dói, mas você aprende a lidar com a situação. Sim. Você tem domínio sobre a situação, sabe assim? Mas eu acho que quem tem menos gordura no corpo sente mais frio, assim. Sim. Por exemplo, no Canal da Mancha, um dos requisitos é engordar um pouco. Então ele engorda um pouco os atletas. Então ele falou, ó, você vai precisar engordar um pouco, entendeu? Então a alimentação... Tem toda uma preparação. A gente tem umas 2 nutricionistas no Brasil, em São Paulo, hoje, que elas têm um trabalho legal para isso. Então pega o atleta e vamos tentar, né, engordar. O atleta é difícil, né? Imagina, você engordar. Mas eles engordam um pouco para poder aturar o tempo no exposição ao frio. Tá. Né? Bom. Tanto que nos países nórdicos se come muita carne, né? Que tem muita gordura. Não, com certeza. O seu corpo precisa de mais, né, para trabalhar, para se adaptar e equilibrar, né, aquela situação. Entende? Eu tenho uma pergunta para vocês. Existe algum problema ou algum risco entre você fazer uma sauna e logo depois fazer uma banheira gelada? Porque eu sei que também a sauna é usada também, às vezes, para recuperação, ou enfim, muitos atletas, enfim, tem N benefícios aí de, né, desinchar, enfim. Mas existe você fazer, sei lá, um hot yoga e logo depois fazer uma banheira gelada, ou uma sauna e uma banheira gelada, né, enfim.
Eu fui atrás disso para estudar. E assim, é um choque térmico, né? Que é muito benéfico para cabeça, mental. Você tá numa situação extremamente desconfortável na sauna e entrar no gelo, apesar de ser... Potencializar a inversão térmica. Potencializa. Né? E o que acontece é que, assim, você pode fazer, se for de manhã, o ideal é você fazer a sauna primeiro e depois o gelo, porque o gelo vai te dar um up. E se for à noite, o ideal é você fazer o gelo primeiro e depois entrar na sauna. O que acontece é que se você faz isso, você não tem um benefício que é muito interessante, mas que também pode... Enfim, quando você só faz a sauna, mas assim, a sauna, entenda, aquela sauna que, tipo, não tá confortável. Quanto tempo, mais ou menos? Olha, de 80 a 90 graus, uma meia hora. É difícil. É difícil. Eu tenho sauna em casa, eu faço isso. Que é a mesma coisa da banheira gelada. Seu corpo precisa trabalhar para se adaptar e aí, assim, àquela e situação. no gelo também. Você tem uma produção de uma molécula chamada BDNF. E essa molécula, ela é muito importante para o aprendizado. Quem tem bastante dessa molécula tem mais facilidade em aprender coisas em geral. Tá Quando vendo? você faz esse choque térmico... Ai, desculpa. Imagina. Quando você faz esse choque térmico, você não tem. Por quê? Porque o que faz você produzir essa molécula é você aprender a resfriar o corpo ou então a esquentar o corpo sozinho. Uau. Entendeu? Uhum. Agora, é legal fazer choque térmico? Tem outros benefícios. É muito mais mental do que, entendeu? Mas, enfim, mental também. Mental no sentido, é ótimo, mas nesse sentido de você ter um foco, de você ter uma presença, de você ter... Até porque, pelo que a gente tá falando aqui, o físico e o mental, eles andam muito juntos, né? Sim, então, assim, total. o atleta precisa cuidar do mental, né? O físico, que, Sim. enfim, assim, tá tudo andando junto, né? E não é mais uma coisa que a gente olha de forma separada. Então... Mas tem que pensar na individualidade, né? Você pegar um atleta que realmente se sente muito bem, tem uma sensação incrível pós uma banheira de imersão, aí a gente vai jogar tudo... Não é que a gente vai jogar fora tudo que a gente fala de ciência, mas sim, provavelmente o benefício para esse atleta vai ser muito bom, inclusive fisiológico. Total. Entendeu? Porque realmente você tem que pensar que a gente sempre potencializa. E no Até atleta, dor a gente potencializa. Né? Se a gente tá estressado, a gente potencializa a dor. Né? Se você... a gente pode potencializar tudo dentro do nosso sistema nervoso central. Principalmente em cima dos estímulos que a gente fala, né? Então, se a gente acredita muito, por exemplo, se você tem um ritual, a gente chama do efeito ritual, o efeito ritual dentro da medicina contemporânea, ou tradicional, ou antiga, ele é muito importante. Ele potencializa todos os tratamentos possíveis. Total. Se você acreditar entrar de fato naquilo, né? num Muda a consultório, realidade. de um chinês e for fazer uma acupuntura chinesa tradicional, provavelmente você vai ter mais resultado do que se entrar num cara como eu para fazer uma acupuntura, entendeu? Você tem um ritual envolvido e esse ritual ele é potente. A gente tem estudo que mostra isso, inclusive com medicação, certo? A gente tem os efeitos placebos dos medicamentos, que o medicamento menor vermelho tem mais potencial do que um azul grande, entendeu? É o poder da mente no corpo, né? Então, quando a gente potencializa e a gente tá aberto e a gente sente bem com aquilo, aquilo vai ser melhor mesmo. Não tem jeito. Então, eu tenho até uma proposta aqui pra vocês. A gente deveria, dentro do que a gente tá conversando, a gente faz o vídeo, que é o hot yoga de manhã, depois a gente mergulha na banheira gelada. E aí, à noite, a gente pode fazer até o caminho oposto. Mas assim, a gente pode fazer todos esses testes e ir conversando sobre isso. O que vocês acham? Eu topo. Boa. Então, enfim, a gente já tá chegando ao fim. Foi muito gostoso conversar com vocês. Mas, pra terminar, eu tenho duas perguntas, né, pra fazer pra vocês. Pra vocês poderem compartilhar com o pessoal que tá escutando. Então, eu queria escutar de cada um de vocês, se vocês puderem dar um conselho. Quais são os 3 hábitos relacionados à saúde, obviamente, ao bem-estar, que mudou a vida de vocês e que vocês gostariam de compartilhar com quem está escutando? 3? Não precisa ser 3. Se você quiser falar pode falar só 1, 2, até 3. Tá. Bom, pra mim, imersão no gelo, numa banheira bem gelada, 2 minutos, é transformador. Acordar cedo e ficar um tempo em silêncio. Eu medito toda manhã.
faço algumas meditações guiadas, outras não, mas eu recomendo muito, assim, ir atrás e se informar mais sobre meditação, porque realmente ela transforma, assim, a vida. Então, para mim, esses 2 hábitos são essenciais, assim. Boa. Bom, o que eu posso falar é que dentro da medicina hoje a gente fala muito sobre a prática da boa saúde, né? E a prática da boa saúde, ela contempla aí um universo de afazeres, né? Que é cuidar da sua alimentação, cuidar do seu sono, né? Praticar esporte, ter um ambiente familiar, social importante, né? Isso é muito importante. E cuidar da sua mente, né? E a gente está falando aí de meditação e que a gente está conversando agora sobre isso. Então, eu acho que se você consegue equilibrar isso, né? Que é cuidar da mente, a gente fala que é o controle do estresse, mas na verdade nada mais é do que isso, né? Então, se a gente conseguir, né, equalizar isso, a gente está cuidando da nossa saúde, e esse é o maior preventivo que existe para a saúde. Longevidade, né? Não existe nada de preventivo maior do que isso. Tá? Então, assim, quando a gente... se você conseguir fazer isso, você não vai precisar de outros preventivos que a gente inventa muita coisa, né? E aí, acho que dentro de cuidar da nossa cabeça, da nossa mente e do nosso corpo, na parte de exercício, entra a crioimersão, eu acho que faz parte. Né? Eu tô aprendendo aqui hoje uma nova ferramenta aí, quem sabe. Vamos começar a meditar mais. Obrigada. E aí, assim, pra gente terminar uma brincadeirinha que a gente faz aqui, vocês precisam falar hell pra uma coisa que vocês não gostam, ou health pra uma coisa, né, que vocês gostam, curtem fazer. Então eu vou falando e vocês só respondem hell ou health, começando pela Raíssa e terminando pelo Alexandre, tá? Não é junto, então. Não, eu vou falar e aí vocês só respondem. Eu pensei que já era um quiz. Correr na esteira. Hell. Health. Musculação. Hell. Health. Meditação. Health. Health. Suco verde. Health. Health. Prancha isométrica. Health. Hell. É uma brincadeirinha aqui que a gente gosta de fazer. Mas de qualquer jeito, gente, eu queria agradecer muito a participação de vocês. Foi muito bom ter essa conversa, 2 perspectivas diferentes, mas assim, que aportaram muito. Eu tô saindo daqui, assim, com um monte de novo conhecimento, né? Queria convidar aí vocês que estão escutando para também vivenciar essa experiência, para quem quiser. Sempre lembrando do pra quê, que eu acho que é super importante que a gente aprendeu aqui hoje, né? E aí, se vocês quiserem, queria que vocês, né, dessem aí, enfim, os cumprimentos finais e falar, né, contar um pouco do Instagram de vocês, né? Só o @ para que as pessoas possam seguir vocês também. Tá. Bom, obrigada, eu adorei também o bate-papo aqui, foi muito gostoso, aprendi também bastante. Meu Instagram é @Raíssa de Souza Rossi. Lá eu sempre posto quando que vai rolar a imersão na minha casa. Inclusive agora, em abril, a gente vai fazer uma imersão de 3 dias, não na minha casa, num espaço. E é isso, obrigada, adorei, foi uma delícia. Obrigada, Rá. Nossa, eu gostei muito também do papo, aprendi um monte também. Prazerzão conhecer vocês, eu não conhecia vocês, né? O meu Instagram eu não sou muito ativo, mas é alexheder.fisio. Mas eu queria divulgar das minhas clínicas também, que é Espaço 7, tudo escrito, tá? Então é espaco7sete.com ou @espaço 7. E muito obrigado, foi um prazerzão. Obrigada a vocês, gente. Obrigada, Carol.